Esta geração atual carrega um fardo que nenhuma outra antes de nós experimentou. Não é porque sejamos mais frágeis, nem porque nos faltem recursos materiais ou tecnológicos, mas porque enfrentamos uma densidade existencial sem precedentes na história humana. E essa complexidade não brota apenas das inovações científicas ou do ritmo acelerado da era digital. Embora esses elementos colaborem com o ruído externo, a verdadeira raiz é muito mais profunda e, para muitos, desconfortável de encarar de frente. Existe uma revolução silenciosa em curso, uma revolta generalizada contra tudo o que herdamos como tradição. A maioria das pessoas hoje escolheu culpar o passado pela condição em que se encontra, como se a sabedoria acumulada pelos séculos fosse apenas uma corrente que impede a evolução e não o alicerce que sustenta a casa. Essa narrativa de rejeição se espalhou de tal forma que questionar o abandono dessas raízes tornou-se quase um tabu intelectual. No entanto, há um ponto que raramente paramos para meditar. As tradições que sobreviveram ao tempo não são meras opiniões. Elas possuem fundamentos baseados em fatos espirituais e leis universais. E esses fatos não se alteram conforme a nossa conveniência. Eles não mudam só porque desejamos que o universo se adapte aos nossos caprichos imediatos. O substrato tradicional da civilização carrega um idealismo essencial, uma busca por integridade que atravessa as eras. Isso não significa que a humanidade sempre foi perfeita ou que as nações viveram em harmonia absoluta. O que sempre existiu foi uma corrente subterrânea, um fio condutor de integridade mantido por aqueles que escolheram viver de acordo com princípios superiores, custasse o que custasse. Foi dessa fibra moral que emergiu o tecido sobre o qual a vida moderna foi construída. Hoje, porém, esse fundamento tornou-se incômodo. Por quê? Porque ele exige de nós algo que a mentalidade contemporânea rejeita com veemência: o compromisso com valores que transcendem o interesse pessoal. A civilização atual fala muito em propósito, escreve sobre ética em seus documentos e cita a regra de ouro em discursos inspiradores. Mas quando essa mesma regra entra em conflito com o ganho pessoal, quando aplicá-la significa abrir mão de uma vantagem ou de uma conveniência momentânea, a integridade é prontamente descartada. Ela passa a ser vista como um obstáculo ao progresso individual. Praticamente todos os grandes mentores do passado, de Neville Goddard a tantos outros guias da alma, tentaram nos chamar de volta a essa realidade dos valores internos. Alguns foram celebrados, outros ridicularizados, mas o ensinamento que deixaram é um fio persistente que se recusa a ser cortado. Esses ideais são as formas de integridade que sustentam o que ainda temos de funcional no mundo. A grande ironia é que a mesma sociedade que colhe os frutos dessa estabilidade trabalha ativamente para corroer suas bases. A razão é simples. A integridade interfere no egoísmo. Ela limita a liberdade desordenada de fazer exatamente o que se quer, na hora que se quer. Conquistamos a liberdade física, lutamos guerras por ela e derrubamos impérios em seu nome. Hoje, você pode ir aonde desejar e dizer o que pensa. No entanto, essa liberdade externa não foi acompanhada por uma disciplina da alma. Eis o núcleo do dilema que aflige o seu espírito hoje. O ser humano conquistou o poder de agir sobre o mundo, mas não educou a estrutura de desejos dentro de si mesmo. Sua liberdade externa é vasta, mas seu mundo interior permanece caótico, uma selva sem direção. Você tem o poder de escolher, mas sabe o que realmente vale a pena ser escolhido? Essa pergunta nos persegue porque expõe uma falha estrutural no projeto de vida moderno. Criamos indivíduos livres para agir, mas escravos de seus próprios impulsos, livres para buscar satisfação, mas condenados a uma insatisfação perpétua.
O desejo não examinado tornou-se o senhor, e onde ele governa, o caos se instala. Não me refiro apenas ao caos visível das ruas ou dos sistemas em colapso. Refiro-me ao caos que acontece agora mesmo, no silêncio do seu peito. Aquela agitação que não cessa, a sensação persistente de que algo está fundamentalmente errado, mesmo quando tudo ao redor parece estar bem. A incapacidade de encontrar repouso, mesmo em circunstâncias favoráveis. Este é o verdadeiro legado da revolta contra a tradição interior. Não a liberdade prometida, mas uma nova forma de prisão construída com os tijolos do desejo sem disciplina. O homem contemporâneo olha ao redor e não encontra solo firme. Ele busca algo em que possa se apoiar e descobre, repetidamente, que as coisas em que depositou sua confiança não possuem substância. A disciplina que poderia guiá-lo foi abandonada como se fosse um fardo, e agora ele flutua, à deriva na superfície de um mistério não resolvido, cercado por milhões de outros que estão igualmente perdidos, cada um com suas próprias convicções que não se harmonizam com as de ninguém. Se este ensinamento está encontrando eco nas profundezas da sua consciência, considere este momento como um chamado. Não deixe essa reflexão se perder no ruído do dia a dia. Inscreva-se neste espaço de busca espiritual para que possamos juntos continuar navegando por essas águas internas em direção à clareza. A cada ano, a população do planeta cresce, e esse crescimento não é apenas um dado estatístico. Ele exige algo de cada alma que já habita este plano. Cada indivíduo precisa trabalhar um pouco mais sua paciência, aceitar ceder em suas ambições pessoais e desenvolver uma tolerância que nunca foi tão necessária. No entanto, o que vemos é o oposto, uma invasão contínua sobre tudo o que considerávamos garantido. Quanto mais seres compartilham este espaço, mais cada um precisa aprender a arte de ceder. Esta é uma lei espiritual que opera independentemente de nossas preferências. Ignorá-la não suspende sua eficácia, apenas intensifica o sofrimento. Olhe ao seu redor com sinceridade. Quem você conhece que não esteja perturbado de alguma forma? Alguns carregam uma inquietude leve, quase imperceptível, enquanto outros vivem sob um peso que mal conseguem suportar. O colapso das promessas externas e as rachaduras visíveis no futuro criam uma pressão convergente que deu origem a uma epidemia de negatividade. A proporção de pessoas vivendo em estado de preocupação crônica aumenta a cada solstício. Raramente alguém atravessa uma semana sem encontrar o que interpreta como uma confirmação de que sua vida está desmoronando. Mas pare por um instante. Considere algo que a mente condicionada resiste em aceitar. Esses eventos que tanto nos perturbam seriam meros acidentes? Seriam forças cegas operando contra uma humanidade inocente? A sabedoria que atravessa as eras ensina o contrário. Os problemas enfrentados pela civilização são os problemas que a própria consciência humana produziu. Você é o autor da sua condição. Não é uma vítima passiva de circunstâncias hostis, mas um agente ativo que, através de milênios de escolhas acumuladas, construiu exatamente o cenário que agora lamenta. Isso se aplica aos seus antepassados e se aplica a você hoje. A cura para os problemas causados pelo homem reside no homem deixar de causá-los. Parece óbvio, quase um insulto de tão simples. Mas observe o que sua mente faz logo após ouvir essa verdade. Ela busca uma saída de emergência. A primeira reação é procurar alguém que execute a mudança em seu lugar, eleger um líder que resolva tudo, nomear uma autoridade que pense por você ou aguardar uma figura heróica que traga à luz, desde que seus interesses privados permaneçam intocados. Existe um desejo coletivo imenso por essa personalidade salvadora, uma fantasia de intervenção divina que dispense o esforço pessoal.
Gostaríamos que os céus se abrissem e reorganizassem a bagunça que nós mesmos fizemos. Mas essa intervenção não ocorrerá da forma que o ego espera. E enquanto a espera continua, a preocupação torna-se um vício. O medo vira rotina. O corpo adoece sob o peso de tensões que não se resolvem. O que poucos querem perceber é que esse estado de perturbação crônica não é apenas uma consequência dos problemas externos. Ele é, em si, o problema fundamental. A preocupação não resolve o que a gerou. Ela apenas adiciona camadas de sombra sobre a dificuldade original. O medo não protege. Ele consome a energia vital necessária para o enfrentamento. O estado de crítica perpétua e agitação constante não conduz à saída, mas ao esgotamento total. Admitir isso requer uma coragem que a estrutura psicológica moderna evita. Reconhecer que a fonte primária do seu sofrimento não está nas circunstâncias, mas na forma como a sua consciência se posiciona diante delas. Bilhões esperam que o mundo mude para que possam finalmente ter paz, enquanto o único lugar onde possuem poder real, o seu próprio interior, permanece abandonado e em desordem. Nenhuma reorganização externa compensará o caos que opera por dentro. Nenhum sistema, por mais perfeito que pareça, tocará a raiz do que precisa ser transformado se você não mergulhar no território que evita explorar. Seus padrões de pensamento repetitivos e sem disciplina. A ansiedade coletiva que consome esta era é sintoma e causa simultaneamente. Ela se reproduz em cada mente que a hospeda sem questionar. Somos uma civilização que opera sob tensão crônica, sofrendo de uma dor de cabeça metafísica que se tornou permanente. E ninguém parece perguntar o óbvio. Vamos simplesmente aceitar isso como nossa condição final? Acordar tenso, passar o dia sob pressão e dormir mal até quando? As dores que nascem da apreensão constante não ficam presas na mente. Elas deterioram seus relacionamentos, comprometem seu julgamento e encurtam sua vida. Aquele que vive em estado de alerta negativo já está caminhando para o colapso. Se esse estado de tensão fosse útil, ele produziria força. Se a preocupação resolvesse algo, os mais preocupados seriam os mais saudáveis e bem-sucedidos. O que ocorre é exatamente o oposto. Aqueles que vivem em tensão permanente são os mais paralisados e menos capazes de agir quando a ação se faz necessária. A mente, percebendo isso, tenta uma saída lateral. Se eu convencer os outros a mudarem, se eu reformar o sistema, tudo ficará bem. Esse caminho é um beco sem saída. A humanidade não concordará com você em assunto nenhum. No exato momento em que você tenta converter alguém à sua visão, essa pessoa está empenhada em converter você à dela. São duas certezas em colisão. Um embate que continua por gerações, sem nunca produzir a paz imaginada. A energia gasta tentando mudar o mundo lá fora é a energia que falta para o único projeto que realmente funciona: a autodisciplina. Impedir que o mundo sofra está além do alcance de qualquer indivíduo. Mas desconectar-se do grupo angustiado, retirar-se da massa que cultiva a tensão como atividade coletiva, isso está ao seu alcance. Tornar-se autossuficiente em suas necessidades internas é o primeiro passo para ter algo genuíno a oferecer. Como você pode guiar alguém para fora de um labirinto se você mesmo está perdido nele? Compartilhar aflições não é ajuda, é contágio. 10 pessoas aflitas reunidas não produzem uma mente serena. Produzem uma aflição multiplicada por 10. O entendimento de que o real trabalho acontece dentro de você permanece impopular porque elimina todos os bodes expiatórios. Ele coloca a responsabilidade onde ninguém quer olhar, nos seus próprios pensamentos cultivados, sem supervisão dia após dia. O ser humano possui uma faculdade única, a memória,
A história é a memória coletiva. A biografia é a memória individual. A partir das experiências mais profundas de sua existência, você recebeu a capacidade de estimar valores e discernir o que merece ser preservado. Esse equipamento está disponível e funciona, mas para utilizá-lo, você precisa deslocar seu ponto de segurança. Atualmente, a insegurança define a nossa era. Onde encontrar solo firme? A maioria acredita que a segurança está na riqueza material. A lógica parece impecável. O dinheiro compra proteção e conforto. No entanto, os fatos contradizem essa crença. Pessoas imensamente ricas frequentemente sofrem mais do que qualquer outra categoria. Suas fortunas, muitas vezes, tornam-se o motivo da ruína de suas famílias e do adoecimento de seus corpos. A segurança física é útil, mas como objetivo final da existência, ela falha miseravelmente. Primeiro, porque é transitória. Segundo, porque mesmo na abundância, a paz interior permanece fugaz. Se o dinheiro não é a resposta, muitos se voltam para a inteligência. Se a riqueza não resolve, talvez o pensamento resolva. A mente humana, com sua análise e planejamento, deveria encontrar a saída. E, de fato, a mente produziu filosofias brilhantes e sistemas complexos. Mas todas as teorias intelectuais, acumuladas até hoje, foram incapazes de eliminar a guerra, o crime ou a angústia. O intelecto é um instrumento notável, mas não pode corrigir a desordem humana pela simples razão de que essa desordem não tem uma origem puramente intelectual. A ciência, expressão máxima da mente aplicada, deu-nos curas e tecnologias miraculosas, mas ao mesmo tempo entregou armas capazes de extinguir a vida. Ela possui uma fraqueza estrutural, a ausência de um senso sagrado de humanidade em seu programa fundamental. Ela se ocupa do como, mas ignora o porquê. Até as artes e as universidades parecem ter perdido sua bússola. A educação formal muitas vezes devolve jovens mais confusos do que quando entraram, pois o conhecimento técnico não substitui a sabedoria da alma. Se a instituição educacional não consegue resolver os conflitos dentro de seus próprios muros, como poderia guiar a humanidade? A estrutura mental, por mais desenvolvida que seja, esbarra em um limite intransponível. Ela opera no domínio do visível e do mensurável. Mas o seu problema fundamental, a fonte da sua insegurança e do seu sofrimento persistente, pertence a um território que a régua da ciência não alcança. Riqueza, inteligência, ciência e educação formal. Todos esses caminhos foram testados e todos demonstraram sua incapacidade de tocar a raiz da alma. O ponto de apoio que você procura não pode ser encontrado em coisas externas, não porque elas sejam más, mas porque são efêmeras. Tudo o que pertence ao mundo da matéria está sujeito à mudança e à perda. Construir sua segurança sobre fundamentos transitórios é como construir uma casa sobre a areia movediça. Deslocar o seu ponto de segurança significa remover a âncora das coisas visíveis e fixá-la em um lugar que a civilização moderna esqueceu como acessar. Nos tempos antigos, o ser humano buscava respostas e não encontrava nada na sociedade ao seu redor que pudesse oferecê-las. Ele estava sozinho diante do mistério. Mas essa mesma ignorância sobre o mundo físico produzia um efeito inesperado. Como ele conhecia pouco sobre a matéria, ele se apegava à integridade espiritual de suas tradições. A conexão com o invisível estava intacta. À medida que o entendimento do universo físico aumentou, o foco mudou. O mundo material tornou-se o grande espetáculo, um território a ser conquistado. A atenção que antes se voltava para o alto, fixou-se no horizonte. A possibilidade de acumular recursos e dominar a natureza capturou a imaginação humana, trazendo consigo novas ambições e um distanciamento gradual dos princípios de integridade.
A religião, que começou como uma esperança simples e direta, transformou-se em teologia. A experiência original não exigia intermediários, era uma relação entre o indivíduo e o princípio divino dentro de si. Mas o ser humano achou difícil sustentar essa relação abstrata. Ele não conseguia abraçar a vastidão do universo como símbolo do poder criativo. Então, começou a construir representações, catedrais, templos, símbolos físicos que pudessem dar forma ao que não tem forma. A intenção era nobre, criar pontos de contato entre os sentidos e o sagrado. E funcionou por muito tempo. Aquele que não conseguia sentir a presença divina diretamente sentia algo ao entrar em um espaço consagrado. A beleza arquitetônica e a elevação dos conceitos produziam um efeito de reverência. No entanto, as instituições que surgiram para proteger essa experiência acabaram se perdendo em complicações dogmáticas. Elas tentaram padronizar as convicções e forçar a aceitação de doutrinas, independentemente da experiência interna de cada um. A religião tornou-se teologia, e a teologia é sistematização, codificação, definição de fronteiras. Os facilitadores do sagrado tornaram-se guardiões da doutrina. Essa transformação criou uma tensão insuportável. O rigor doutrinário entrou em conflito com a busca real das pessoas, gerando fragmentação. No Ocidente, as religiões se dividiram em inúmeras seitas, cada uma convencida de possuir a verdade exclusiva. Desse cenário emergiu o materialismo científico, que hoje domina a cultura e hostiliza qualquer forma de espiritualidade. Você herdou esse deserto. Chegou a um mundo sem suporte psicológico sólido, onde as instituições oferecem rituais vazios que não alcançam o seu problema interno. Você pode cumprir todas as obrigações religiosas e ainda assim permanecer em tormento. A teologia descreve a casa por fora. Ela não ensina você a morar nela. Existe, porém, uma distinção vital que você precisa compreender. A religião, em sua essência, é a relação direta entre você e o princípio divino que habita o seu próprio ser. Quando essa relação é vivida sem intermediários, sem dependência de aprovação institucional, ela recebe o nome de misticismo. O misticismo é a compreensão de que o contato com o sagrado é possível através da integridade interna do indivíduo. É penetrar no núcleo de si mesmo, onde reside aquilo que as palavras apenas tentam descrever. Este caminho permanece aberto e disponível. Ele não depende de títulos, não requer permissão e não pode ser retirado por nenhuma autoridade humana. Mas ele exige a capacidade de silenciar o ruído externo e aquietar a mente agitada. Você nunca será confrontado com um problema que não possa resolver. Essa afirmação pode parecer estranha diante da sua sensação de impotência, mas preste atenção. Você pode ser confrontado com problemas que você não resolverá, mas não por incapacidade. A razão é que as soluções são muitas vezes inconvenientes para o ego. Existe uma diferença abissal entre não conseguir e não querer. A maioria dos dilemas humanos permanece sem solução, porque resolvê-los exigiria mudanças de comportamento, abandono de vícios emocionais e o enfrentamento de verdades desconfortáveis sobre si mesmo. O preço da paz parece, para muitos, alto demais. Uma vez que você entende isso, um novo horizonte se abre. Você passa a viver o dia a dia observando, refletindo e estudando as razões reais das situações, em vez de buscar culpados ou desculpas. Ao se interessar genuinamente pelas causas das coisas, você resgata sua mente da futilidade. A futilidade é uma prisão privada, a convicção de que nada tem jeito e que a vida é apenas um corredor entre o nascimento e o sofrimento. Mas essa prisão não tem paredes reais, suas grades são feitas de pensamentos repetidos sem exame. Você não é obrigado a manter esses padrões negativos. Não existe uma lei cósmica que condene você ao desespero.
Cada amanhecer é uma oportunidade de aceitar o desafio da mudança pessoal, de fazer ajustes finos na sua percepção e liberar a energia que estava presa no desânimo, direcionando-a para a compreensão profunda da vida. Aprender como o universo realmente opera é o caminho para a verdadeira liberdade. Agora eu quero ouvir de você. Deixe sua luz nos comentários e compartilhe qual foi a grande epifania deste ensinamento para a sua vida hoje. Houve algum ponto em que sua alma sentiu o despertar dessa verdade? Ao se inscrever e participar desta conversa, você nutre este espaço sagrado de reflexão e crescimento. Juntos, elevamos a vibração e reconstruímos nossa integridade. Seria um privilégio para mim continuar essa jornada ao seu lado.